Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto que R$ 150.000 investidos em fundos imobiliários rendem de dividendos todos os meses. Eu vou mostrar a minha carteira de fundos imobiliários completa na prática para vocês. Já estou com o site da corretora de valores aberto aqui para mostrar para vocês. Vou comentar sobre os 11 fundos imobiliários que eu tenho em carteira, incluindo as informações do quanto eu tenho investido em cada fundo imobiliário, como é que aquele fundo imobiliário ganha dinheiro e também vou passar algumas dicas aqui de como você pode montar uma carteira de fundos imobiliários, como você pode ter ali o recebimento de dividendos todos os meses isento de imposto de renda na sua conta. Então peço que você fique até o final desse vídeo para você acompanhar todas essas informações. Mas antes de começar de fato o vídeo, antes de mostrar minha carteira, eu gostaria que você se inscrevesse no canal para não perder vídeos de investimentos, tá? Eu faço vídeos aqui de renda fixa, renda variável, contendo ações, fundos imobiliários, ETFs. Então para você não perder esses vídeos, eu peço que você se inscreva no canal. Mostrando agora a minha carteira de fundos imobiliários, a gente pode ver que hoje eu tenho mais de R$ 150.000 investidos somente em fundos imobiliários, tá? Tem um valor aqui de 150 e R$ 700, tá? Eu tenho aqui em minha carteira o fundo imobiliário ALSR11. O ALSR11 é um fundo imobiliário de galpões logísticos e industriais. Então, basicamente, ele compra ali galpões e aluga esses galpões para empresas, tá? Então, esse fundo imobiliário, ele tem lucro aí através do aluguel desses imóveis para empresas. Além disso, ele também compra e vende imóveis, né? Quando eu falo de compra e venda de imóveis, eu estou falando de imóveis logísticos, imóveis industriais. Não estou falando de um apartamento ou algo do tipo, tá? Então, a LZR, ele é um fundo imobiliário que está na minha carteira há bastante tempo. Eu tenho mais de R$ 15.000 investidos somente em LZR11. Um total aqui de 132 cotas, tá? Eu invisto também no BCFF11. O que é o BCFF11? Ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Como é que ele ganha dinheiro? Ele compra cotas de fundos imobiliários. Ao longo do tempo ele vai recebendo dividendo dessas cotas que ele comprou de um fundo imobiliário e quando existe uma valorização patrimonial desse fundo imobiliário, existe uma valorização ali do preço da cota, esse fundo imobiliário vende as cotas e aí sim ele consegue reportar um lucro maior com a venda das cotas e distribuir dividendos para os investidores, que no caso aqui eu sou um deles, tá? Eu tenho hoje mais de R$ 9.000 investidos em BCFF11, um total de 1.057 cotas. Do HCTR11, que é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele ganha dinheiro através dos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Esse fundo imobiliário recebe dinheiro aqui de empréstimo, tá? Então ele pega ali uma quantia, ele empresta para uma empresa do setor imobiliário, uma empresa que vai fazer ali algum empreendimento imobiliário. Essa empresa paga esse empréstimo com um juros em cima, tá? Então, acrescido de um juros. Esses juros é o que a gente ganha aqui em forma de dividendos posteriormente, tá? Então, o HCTR, ele é um fundo imobiliário de papel. Eu tenho hoje quase R$ 13.000 investidos em HCTR11, tá? Um total aí de 382 cotas. A gente tem aqui também o HGLG11. O HGLG11 é bem similar ao ALSR11. Ele é um fundo imobiliário de logística, galpões logísticos. Eu tenho mais de R$ 16.000 investidos em HGLG, um total aí de 97 cotas. Eu invisto no HGRE11, um fundo imobiliário de lajes corporativas. O que são lajes corporativas? São escritórios. Então segue a mesma lógica de outros fundos imobiliários. Esse fundo imobiliário compra um imóvel, compra um escritório e aluga os andares lá para empresas. Com esse dinheiro do aluguel, ele consegue distribuir dividendos para os investidores, tá? Hoje, em HGRE11, eu tenho mais de R$ 15.000 investidos, um total de 121 cotas. Eu tenho também HGRU11, a mesma lógica dos outros fundos imobiliários de tijolo, né, que são os fundos imobiliários que não são de papel, só que esse fundo imobiliário aqui, ele investe em lojas comerciais, né? Sabe quando você passa na frente de uma Americanas, de uma loja pernambucana? Aquele imóvel lá é um imóvel típico que está dentro do portfólio do HGRU, tá bom? Então o HGRU aqui eu tenho quase R$ 11.000 investidos nele, um total de 80 cotas. Tenho também MFII11. Ele é um fundo imobiliário de desenvolvimento. Esse daqui é um pouquinho diferente, tá? Ele compra ali fazendas, compra terrenos muito grandes e esse fundo imobiliário investe no desenvolvimento daquela área. Então ele faz um loteamento, ele faz ali uma moradia de baixo custo, né, para pessoas de baixa renda,
conhecido aí como CDHU aqui em São Paulo. Em outros estados podem ter outros nomes, mas são empreendimentos ali de baixa renda, né? Apartamentos bastante similares ali, né? Ele faz sempre um loteamento bastante igualitário. Então, o MFI, ele trabalha com essa vertente, tá? E aí, posteriormente, ele vende esses empreendimentos e obtém lucro. Eu tenho hoje mais de 18 mil reais investidos em MFI 11, um total aí de 179 cotas. Tenho também MXRF11, que é um fundo de papel, né, igual aí o HCTR11, eu tenho mais de 10 mil reais investidos em MXRF11, um total de 961 cotas. RECR11 também é um fundo imobiliário de papel, assim como o MXRF11 e o HCTR11. Eu tenho hoje quase 15 mil reais investidos em RECR11, um total aí de 170 cotas. Eu invisto também em VISC11, é um fundo imobiliário de shopping center, então ele compra shopping center e aluga as lojas ali, né? Então ele tem uma renda do aluguel de lojas, ele tem a renda do estacionamento do shopping center, então ele tem algumas rendas aí, né? E o VISC11 eu tenho hoje mais de 12 mil reais investidos, quase 13 mil reais, um total de 105 cotas. Tenho também o XPML11, que é outro fundo imobiliário de shoppings igual ao VISC11. Eu tenho mais de 13 mil reais investidos no XPML11, um total aí de 115 cotas, tá? Vamos falar agora dos proventos que eu já recebi de fundos imobiliários especificamente, tá? Se a gente olhar aqui anualmente, somente os dividendos de fundos imobiliários, vocês podem ver que eles são crescentes, tá? Em 2019 eu recebi R$ 2,79. Por que eu recebi só isso? Porque eu investia muito pouco em fundo imobiliário. Eu tinha ali 2, 3 cotas de um fundo imobiliário que eu comecei a comprar no final do ano de 2019. Então, obviamente, os meus dividendos eles foram bem pequenos. Já em 2020 isso foi aumentando, né? Eu recebi R$ 608 reais de dividendos somente de fundos imobiliários ao longo do ano de 2020, tá? Em 2021, aumentou ainda mais, R$ 2.500. Em 2022, R$ 6.694 de dividendos recebidos ao longo do ano aí, tá? Em 2023, eu já superei a marca de R$ 11 mil recebidos de dividendos de fundos imobiliários somente. E em 2024 aqui, eu só recebi R$ 3.800. É lógico, a gente ainda está no começo do ano, por isso que eu vou mostrar o mês a mês aqui para vocês. Quanto é que R$ 150 mil rendem investidos em fundos imobiliários, tá? No mês aqui de janeiro de 2024, me rendeu somente de fundos imobiliários, olha o filtro aqui, ó, somente de fundos imobiliários, R$ 1.351, tá? Então, R$ 140 mil mais ou menos investidos em janeiro, que eu tinha, renderam R$ 1.351. Em fevereiro, aumentou um pouquinho, eu aporto mensalmente, tá? Então, todo mês eu procuro aumentar o meu patrimônio investido em fundos imobiliários, ações e assim por diante. Então, em fevereiro, o meu patrimônio aumentou, eu cheguei a mais ou menos R$ 145 mil investidos em fundos imobiliários e eu recebi R$ 1.205 de dividendos, tá? Em março, cheguei aí a R$ 150 mil investidos em fundos imobiliários, com um total de R$ 1.260 recebidos livre de imposto de renda na minha conta da corretora de valores, recebido aí de dividendos de fundos imobiliários. Então, no mês de março de 2024, com R$ 150 mil investidos em fundos imobiliários, eu recebi R$ 1.260 de dividendos, tá? O que é importante ressaltar aqui? Que ao longo do tempo vocês puderam ver que eu fui aumentando os meus aportes em fundos imobiliários, eu fui aumentando o meu patrimônio e, consequentemente, os meus dividendos aumentaram, tá? Outra coisa importante, eu tenho uma carteira diversificada. Eu falei aqui de fundo de shopping, eu falei de fundo de logística, fundo de papel, fundo de desenvolvimento, então eu tenho uma diversificação entre a minha carteira. Isso possibilita que eu tenha uma estabilidade, uma segurança na minha carteira. Eu poderia até ter uma rentabilidade superior aqui, se eu tomasse mais risco, mas a ideia não é ter rentabilidade a qualquer custo, e sim ter uma carteira diversificada, segura, para que eu possa, no futuro, ter uma independência financeira, ter uma aposentadoria, tá? Então, a ideia não é tomar muito risco com fundos imobiliários. Eu tomo mais risco com outros ativos que eu invisto. Por exemplo, ações e outro exemplo aqui, criptomoedas. Então, a carteira de fundos imobiliários é para trazer segurança para mim, tá? Por isso é que eu tenho uma rentabilidade aqui média, tá? Ela não é tão baixa e não é tão alta, fechado? Eu gostaria aqui, se você curtiu esse vídeo aqui, se você gostou do meu conteúdo, que você se inscrevesse no canal. E se você também gosta de fundos imobiliários, se você ainda não tem muito conhecimento, mas quer aprender mais sobre, eu vou deixar um link aqui na descrição que eu tenho um e-book completo sobre fundos imobiliários. Você vai poder baixar ele aqui, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.